Dentre os produtos ricos em açúcares, podemos citar os refrigerantes, sorvetes, balas, bolos e as bolachas. De acordo com o Ministério da Saúde, os brasileiros consomem 50% a mais de açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O ideal é que, no máximo, 10% das calorias diárias desse ingrediente devem ser consumidas. Os açúcares, se consumidos de maneira excessiva, podem ser prejudiciais à saúde. O problema mais conhecido é, sem dúvida, o aumento de peso corporal, que pode levar à obesidade e que está relacionada a doenças como diabetes e hipertensão. Além disso, o consumo exagerado pode causar problemas de saúde bucal. Muitos alimentos naturais também possuem grande quantidade de açúcar e devem ser consumidos com atenção, como alerta essa nutricionista. Os carboidratos, por exemplo, são nutrientes que mais facilmente se convertem em açúcar no sangue. Isso inclui o quê? Os pães, as massas, o arroz, principalmente os alimentos refinados, né? O arroz refinado, as massas, os pães brancos, as batatas. E isso ocorre por quê? Isso ocorre porque os carboidratos, eles quando digeridos, são transformados imediatamente em glicose, que é a principal fonte de energia do corpo. Algumas frutas também merecem atenção com relação à quantidade de açúcar. As frutas que geralmente contêm maiores quantidades de açúcares, elas são as bananas, principalmente, uvas, manga, figos, tangerina e frutas secas, como passas, tâmaras, damasco. Isso não significa que a gente não possa consumi-las. Elas devem ser usadas numa quantidade equilibrada, orientada pelo profissional e combiná-las também com alimentos ricos em fibras, tipo as sementes de chia, linhaça, proteínas também, castanhas, porque isso vai fazer o quê? Equilibrar o excesso de açúcar no sangue. O consumo excessivo do produto tem ligação direta com o aumento da gordura visceral. O aumento também da gordura visceral, que é aquela que se concentra mais principalmente na região abdominal e que muitas vezes ela é escondida, não percebida e ela às vezes não tem uma relação direta, que eu gosto muito de falar, com a circunferência abdominal. Às vezes as pessoas que não têm uma circunferência abdominal elevada e estão com uma gordura visceral alterada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A estimativa é que 40 milhões de brasileiros sejam pré-diabéticos, ou seja, possuem um nível elevado de glicemia em jejum. 25% deste total pode desenvolver diabetes tipo 2. Essa endocrinologista explica o que acontece com o excesso da substância no organismo. Quando consumimos alimentos ricos em açúcares, a glicose no sangue fica alta. Com isso, existe uma produção maior de insulina pelo pâncreas, para que essa glicose em excesso seja absorvida pela célula. Porém, como existe um aumento muito grande naquele ambiente de glicose, as células já estão saturadas, não se consegue mais absorver a glicose. Então, os níveis de insulina ficam altos no sangue, o que ocasiona os estados de hiperinsulinemia, de resistência insulínica, o que provoca ganho de peso, o que provoca um estado inflamatório do organismo, ocasionando, por exemplo, algumas doenças como o diabetes tipo 2 e a obesidade. É importante o controle dos níveis glicêmicos, pois, a longo prazo, a hiperglicemia pode gerar problemas patológicos intensos, podendo causar complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos. É extremamente importante o controle dessa glicose para evitarmos doenças como AVE isquêmico, como infarto, como doença vascular periférica, retinopatia, que são algumas das complicações do diabético quando não bem controlado. A grande relação do excesso da ingestão, do açúcar, que hoje nos mostra um dano muito grande à qualidade do sono das pessoas, aumento de ansiedade, transtorno de humor,
falta de energia e desenvolvimento cognitivo. Isso é muito importante, e se a gente faz uma modulação nessa alimentação, reduzindo a quantidade de açúcar, mudando e orientando os alimentos com baixo índice glicêmico, a gente já reduz muito esses danos emocionais, principalmente em mulheres, que a gente observa muito isso acontecer.